Bem, então hoje nós vamos falar sobre o mandamento de não roubar, não furtar. Vamos ver o que isso tem a ver com as nossas vidas, com a nossa experiência pessoal. Nós demos bastante ênfase a isso na pregação passada, de que nós estamos vivendo na geração pós-moderna. E na pós-modernidade, a ideia que predomina é de que não existem verdades absolutas, tudo é relativo. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. E não existem absolutos morais, não existem verdades absolutas. Pois bem, a desobediência desse mandamento especificamente faz com que o mais ardoroso defensor da pós-modernidade desista da sua ideia imediatamente. Porque se ele pode afirmar por aí de que não existem verdades absolutas, de que cada um tem a sua verdade, mas se ele deixar a sua carteira perto de você e você pegar a carteira dele, enfiar no seu bolso e disser tchau, tchau, ele vai dizer, ei, escuta aqui, você está me roubando? Ele vai falar, não, isso é opinião sua. Não, mas a carteira me pertence. Não, essa é a sua verdade. A minha verdade é que eu posso me apropriar dela. Ou seja, imediatamente ele vai protestar, vai chamar a polícia, vai te agredir, ele vai fazer o que for necessário, porque é evidente que quando alguém ousa confrontar, desobedecer este princípio especificamente, de tomar aquilo que não é seu, até mesmo o mais ardoroso defensor da pós-modernidade vai reconhecer que a sua noção de verdade relativa é falsa. Porque, na verdade, todos nós protestamos, todos nós queremos a proteção daquilo que nos pertence, afinal de contas, nós lutamos para obter o que nós temos. Nós vimos que no sétimo mandamento, o mandamento sobre a proibição ao adultério, ali é onde Deus entra legislando, é onde Deus entra nos dando regras e ordens sobre a sexualidade humana. Nesse oitavo mandamento, Deus entra na economia e na indústria humana. Ele entra naquilo que nós produzimos, ele entra na nossa capacidade de riqueza, na nossa capacidade de prosperidade. Em algumas culturas, infelizmente como a do Brasil, ainda que é lógico, jamais devemos ser gerais, isso não funciona de maneira alguma, se aplica a todas as pessoas. Mas é uma lamentável constatação de que em algumas culturas o roubo, em certo nível, ele é sinal de esperteza. O ladrão, nesse caso, ele é aquele que tira vantagem. Ele não é ladrão, ele é o esperto que tirou vantagem. A vítima passa a ser chamada mais de vacilão, bobão, quem mandou vacilar. E temos até ditados que protegem, na verdade, o roubo. Como, por exemplo, malandro é malandro, mané é mané. O que é que você está querendo dizer com isso? Que se o ladrão for esperto o suficiente e se você for bobo o suficiente, problema seu. Ele tem todo o direito de roubar, porque você é que foi vacilão. Ou seja, a vítima é que, na verdade, se torna o culpado da história. E temos ainda o famoso ditado no Brasil de que achado não é roubado. Ou seja, tudo isso são coisas que, na verdade, procuram justificar o pecado proibido aqui no oitavo mandamento. A Bíblia trata muito sobre esse assunto. Se você não sabe, existem algumas curiosidades acerca da Bíblia. Eu já soube de pessoas que deixaram de frequentar o nosso culto porque disseram que eu falava demais sobre dinheiro. Meu Deus, eu tenho até vergonha, porque na verdade eu falo pouquíssimo sobre dinheiro. Na verdade, se eu realmente fosse imitar Jesus, eu teria que pregar muito mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. Se você pegar os ensinos de Jesus, ele falou mais sobre dinheiro do que ele falou sobre o céu. Ele falou mais sobre o inferno do que ele falou sobre o céu. E, portanto, agora esse mandamento, ele toca diretamente no assunto das nossas finanças, diretamente no assunto financeiro. E a Bíblia toca muito sobre este assunto. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, ela começa com um roubo, ela começa com um assalto.
Havia um homem descendo para o caminho de Jericó e de repente ele foi assaltado e os homens bateram nele, roubaram o que ele tinha e o deixaram desfalecido, quase à morte. A parábola começa já demonstrando a violência do assalto, a violência do roubo. Zaqueu decidiu restituir quadruplicado por suas fraudes, como ele trabalhava com a coletoria de impostos, ele era o chefe dos coletores de impostos, ele tinha nas costas deles muitas fraudes, muito dinheiro que foi arrancado indevido, e quando ele se converte, uma das primeiras demonstrações de que a sua conversão era legítima, é de que ele entendeu que ele precisava restituir quadruplicadamente aquilo que ele havia defraudado. João Batista disse aos soldados, muitos soldados romanos e soldados do templo procuraram João Batista nas suas pregações e também queriam se arrepender e queriam se preparar para a vinda do Messias. E quando eles perguntaram o que deveriam fazer, João Batista disse que eles deveriam não ganhar nada por meios ilícitos. E João Batista faz ainda menção específica à extorsão. Ele diz, não façam extorsão alguma para nenhuma pessoa e contente-se com o seu salário. Em outras palavras, parem com o roubo, parem com o ganho indevido e contentem-se com o ganho legítimo. Na Bíblia, roubar equivale a você adotar e participar da natureza do próprio diabo. Porque é interessante que Jesus disse que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus chama ele não de assassino e nem de destruidor, pelo menos não nessa passagem, mas ele chama Satanás especificamente de o ladrão. Ele diz, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, portanto, Satanás é o ladrão. E assim, aquele que rouba está, na verdade, participando da própria natureza de Satanás. É praticamente como se ele estivesse endemoniado. Ao participar do ato ilícito do furto, você está, na verdade, assumindo uma porção da própria natureza satânica sobre a tua vida. O que realmente fala, do que realmente trata este mandamento? Em primeiro lugar, quando nós olhamos uma proibição, e a gente tem analisado isso em cada um dos mandamentos, nós temos que ver que ele é muito mais abrangente do que meramente a proibição. Por exemplo, quando Deus diz não adultere, na verdade ele está tratando ali de toda a sexualidade humana, mostrando aquilo que é legítimo e tudo que é ilegítimo. Porque ao ele abordar somente o adultério e colocar uma regra específica para o adultério, uma proibição específica para o adultério, e deixar de lado todo o restante da experiência sexual humana, ele na verdade está declarando, em outras palavras, o que é legítimo e o que não é. Então é por isso que ele nem toca ali nesse assunto da fornicação, que é a relação sexual entre solteiros, nem toca na homossexualidade, embora no restante da Bíblia Deus vai falar muito sobre isso e mostrar que estas coisas não são aceitas por Deus. Então a razão pela qual Deus só fala do adultério é porque ele está descartando automaticamente todas as outras sexualidades. Da mesma maneira, quando Deus está colocando uma norma, uma lei de proibição ao roubo, na verdade o que Deus está fazendo em primeiro lugar, ele está estabelecendo o fundamento do direito à propriedade privada. Quando ele diz não roube, na verdade ele está dizendo você não pode roubar porque isso pertence a alguma outra pessoa. Em outras palavras, ao estabelecer a proibição do roubo, ele está ao mesmo tempo estabelecendo o direito da propriedade privada e o respeito que eu devo ter ao direito do outro. Assim como eu quero ser respeitado naquilo que é meu, eu também preciso respeitar o que é dos outros. Eu preciso respeitar o próximo e aquilo que pertence a ele. Este é um princípio fundamental na Bíblia. Nós vemos de capa a capa a Bíblia tratando sobre este princípio
do direito da propriedade, do direito daquilo que a pessoa possui. O furto, portanto, o roubo, nada mais é do que um atalho para você tentar adquirir coisas, evitando o trabalho que você teria para conquistá-las. Então, o roubo nada mais é do que você tentar bypass, você tentar cortar um atalho para que você não tenha que trabalhar. Se eu encontro um mané e eu sou malandro, por que não me apropriar sem a dor de ter que trabalhar tanto tempo? Então, por aí nós temos esta noção de que podemos nos apropriar daquilo que é dos outros, porque na verdade não queremos trabalhar para a conquista daquilo. O interessante é que a propriedade privada, o conceito de propriedade privada, é um conceito moralmente aprendido. A gente não nasce com isso. Se você for ser bem sincero, todo bebê é ladrão. Todo bebê nasce ladrão. Ele não quer saber se o brinquedo do amiguinho é dele, foi dado pelo papai, pela mamãe, comprado com o dinheiro do trabalho suado. Ele não quer saber. Se ele vê o brinquedo e ele quer, ele pega. Na hora que a mamãe vai pegar da creche, se ela não se cuidar, o que o bebê vem na mão? Ele vem com o fruto do roubo. Ele só não nasceu com a máscara, né? Com a máscara preta. Mas todo bebê nasce ladrão. Ele aprende por natureza, ele quer se apropriar daquilo que não lhe pertence. É preciso, então, ser ensinado desde a infância, desde o tempo de bebê, que aquilo não lhe pertence. Ainda que ele vai chorar, não vai entender, vai espernear, mas é dizer não, te arrancar da mão dele, devolver para quem é, e assim é que ele vai crescer, começando a ter a noção da propriedade privada. Porque, na verdade, todos nós nascemos ladrões. Quando nós entramos nesse assunto, com este mandamento, esse simples mandamento, Deus automaticamente derruba um sistema econômico que tem regido grande parte da população mundial há pelo menos 70 a 80 anos, de 70 a 80 anos para cá. Porque o princípio da propriedade privada, ele vai totalmente contra a noção de socialismo ou comunismo. E ele é a base e o fundamento do sistema econômico em que nós vivemos, o capitalismo. De fato, Fidel Castro, numa certa vez, ele chegou a admitir, ainda que meio contrariado, de que os evangélicos de Cuba, ele admirava, porque a maioria dos evangélicos em Cuba, eles trabalhavam duro, não se atrasavam para o trabalho, não tentavam burlar o sistema. Ele reconheceu, em outras palavras, que os valores do cristianismo, eles tinham um valor muito prático, o valor da ética cristã tinha um valor muito útil para a geração de riquezas, mesmo num mundo, mesmo num país controlado por um sistema comunista. O fato é que exatamente aquilo que o próprio Fidel Castro admitiu que era útil, é precisamente o mecanismo que gera riqueza. Os Estados Unidos não se tornou a enorme potência financeira que ele se tornou por acaso, mas exatamente por ser um país que foi fundado sobre os fundamentos bíblicos, dos quais nós tiramos o direito da propriedade. Ao falarmos do direito da propriedade privada, nós estamos falando automaticamente do direito de você lutar para conquistar e conseguir e desenvolver, ampliar a sua propriedade. Esse sistema que hoje é chamado economicamente, é chamado socialmente de capitalismo. Em outras palavras, é simplesmente o reconhecimento de que você é livre, você deve ser livre, para com o fruto do teu trabalho, da tua inteligência, você conquistar uma vida melhor para você. E que aquilo que você trabalha e luta e conquista, você tem o direito de ser protegido na sua propriedade. Ou seja, ninguém pode se apropriar daquilo que você lutou para conseguir.
Isso, em outras palavras, é a base do capitalismo. A verdade é que nenhum outro sistema econômico em toda a história humana, gerou tanta riqueza e distribuiu tanta riqueza quanto o capitalismo. Em qualquer outro momento da história, você descobre que todos os demais sistemas concentravam a riqueza em alguns poucos favorecidos, não dava a liberdade e o direito da pessoa realmente conquistar o seu próprio patrimônio, e ainda causava dificuldades para isso. E você vê ao longo da história que quando o capitalismo realmente se consolidou na história humana, é onde houve o maior número de pessoas ricas, houve o maior número de distribuição de riquezas, pessoas que antes não tinham nada se tornaram potências econômicas, tudo por conta de um princípio que é bíblico. Não pode haver entendimento mais equivocado, e perdão da expressão, mais retardado do que o cristão que acredita sinceramente que de alguma maneira o comunismo tem alguma coisa a ver com a Bíblia. É impossível você olhar para a Bíblia e realmente enxergar comunismo na Bíblia. O que você vê são homens e mulheres de Gênesis a Apocalipse, que lutaram, trabalharam, desenvolveram, economizaram, porque a Bíblia vai ensinando todos esses princípios. Trabalhe duro, seja sábio, economize, guarde, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, guarde para os dias de necessidade. Jesus mesmo tocou sobre esses assuntos ao falar do homem que construiu celeiros, edificou, ainda que Jesus estava falando ali, usando aquilo como uma ilustração negativa, pelo fato de que o homem depositou a sua confiança nas riquezas, mas não que o ato de você trabalhar, administrar, pensar que você precisa construir novos celeiros para poder armazenar mais. Não que isso seja contra a Bíblia. A ênfase que Jesus está dando é na confiança do homem, que ele diz para a sua alma: alma, você pode descansar porque você tem tudo em depósito, então você não precisa se preocupar com nada. Ele é censurado por conta dessa falsa sensação de confiança na economia e naquilo que é material. Mas Jesus, de maneira alguma, com essa ilustração, está condenando a economia, o trabalho e aquilo que é gerado pelo nosso trabalho. Esse mandamento, é só você olhar a essência dele, quando diz não furtarás, não roubarás, o mandamento seria inútil se primeiro não estivesse estabelecido o direito da propriedade. Você não pode roubar algo que pertence a todo mundo, entendeu? Se alguma coisa pertence a todo mundo e eu pego, eu tomo, eu uso, você não pode chamar isso de roubo. Você pode reclamar, dizer: ei, era a minha vez, ei, eu é que estava usando. Pode ser má educação, pode ser outra coisa, mas jamais você poderia chamar de roubo a partir do momento que uma coisa pertence a todo mundo. A ideia do comunismo, a ideia do socialismo é exatamente isso. Nós vamos dividir tudo entre todos. Aparentemente parece ser uma coisa maravilhosa. Mas a experiência mostra que, assim como o capitalismo é o sistema econômico que mais gerou riquezas, o comunismo é o maior fracasso em termos econômicos da história humana. Nenhum sistema empobreceu um país mais rápido do que o comunismo. Você já reparou, por exemplo, que todos os defensores do comunismo não fazem questão de se mudar para onde o comunismo impera? Você tem no Brasil, por exemplo, um Chico Buarque de Holanda defendendo o comunismo e colocando a experiência de Cuba, a experiência da extinta União Soviética como o melhor sistema econômico, mas ele se recusa a ir morar em Cuba, ele se recusa a se mudar para algum país onde esteja sendo controlado, porque no Brasil ele tem a sua riqueza, no Brasil ele tem o seu direito à propriedade. Então é comum você encontrar as pessoas defendendo o direito do comunismo, de que o comunismo é a cereja
do sorvete, a cereja da sobremesa, mas, na verdade, na prática, eles não querem saber isso. Em tempos recentes, alguns anos atrás, teve uma cena bastante interessante, que, se não me engano, foi na Colômbia, que a entrevistadora estava perguntando para um político, não sei se ele era ministro da Fazenda, alguma coisa assim, e ele defendia exatamente os valores de Hugo Chávez, os valores do comunismo. E ele, então, ele dando a entrevista, e ele começava a dizer e falar do valor, da importância do comunismo, onde ninguém deve ter nada, onde tudo deve ser distribuído. E ela reparou que, enquanto ele estava discursando, ela reparou que o terno dele era Louis Vuitton. E ela, então, na hora, perguntou para ele, mas o senhor não acha uma incoerência alguém que está vestindo um terno Louis Vuitton falar das maravilhas do comunismo? E foi onde aquele homem se engasgou e não conseguiu mais continuar a sua entrevista. Este mandamento, portanto, ele estabelece diretamente o direito da propriedade. Para que possa haver roubo, é preciso haver o direito da propriedade. O mandamento assume que as pessoas, em outras palavras, têm o direito de ter coisas que pertençam especificamente a elas. Pode haver coisas que sejam comuns, que sejam divididas a todos, tipo o parque de diversão que você vai, o parque de recreação que você vai, pertence a todo mundo tem o mesmo direito lá, amém. As ruas que você está andando, todo mundo tem o mesmo direito. Mas quando entra na minha propriedade, existe o desenho da planta que delimita aquilo que pertence ao Estado e aquilo que pertence a mim. E dentro daquele desenho da planta, cada centímetro quadrado tem o meu nome, pertence a mim. E aquilo que eu puser ali dentro pertence a mim, ninguém tem direito a entrar e tomar. O roubo, portanto, é exatamente a violação do direito à propriedade. E é disso que Deus está falando quando Ele proíbe o roubo neste mandamento. Os sistemas econômicos, portanto, à luz da Bíblia, o sistema econômico válido é exatamente aquele que sustenta de que você deve ir à luta, deve trabalhar e viver com sabedoria e juntar e formar riquezas. Em outras palavras, você deve ir atrás da prosperidade. Deus vai te abençoar dessa maneira. Deus fez o primeiro homem e a mulher pelados, nus, mas não era essa a intenção de Deus. Deus sabia que eles haveriam de evoluir, construir casas, haveriam de usar roupas, haveriam de desenvolver tecnologias. Portanto, Deus criou o homem em natura, com todo o potencial para adquirir. Deus não saiu criando todas as coisas para o homem. Ele deu tudo que o homem precisa. Nas montanhas e no solo, Ele escondeu todo o cobre, todo o ouro, todo o ferro que o homem iria precisar. Que a inteligência que Deus lhe deu iria fazer com que ele extraísse isso da terra, desenvolvesse estas coisas e criasse as maravilhas da tecnologia do mundo moderno que nós vivemos. Em outras palavras, Deus deu a inteligência, o potencial ao ser humano e deu a ele tudo aquilo que ele precisa para desenvolver. Mas Deus não entregou tudo pronto, porque o princípio de Deus é exatamente isso. Eu vou estar com você, vou te dar tudo aquilo que você necessita para conquistar, mas é você que vai ter que conquistar. A vitória vai ter que ser tua, a vitória vai ter que ser do teu trabalho. Desde o princípio, Deus disse para o homem, do suor do teu rosto você comerá o teu pão. Portanto, uma vez que o sistema econômico que a Bíblia realmente ensina é o sistema do capitalismo, ainda que não justificando os abusos do capitalismo, é claro, mas fica nítido, portanto, à luz da Bíblia e à luz do 8º mandamento, de que qualquer outro sistema diferente a esse, na verdade, é um sistema injusto. O sistema justo é exatamente aquele que começa valorizando o direito do indivíduo. Nós temos que tirar o chapéu para os comunistas e para os defensores do socialismo, por causa da habilidade inacreditável que eles têm de crer num sistema que nunca funcionou em lugar nenhum. É uma teoria que continua sendo teoria até hoje, e aonde quer que ela foi aplicada, ela só trouxe desgraça, pobreza, não trouxe nenhum benefício.
Os pais disso, quem gerou isso para o mundo, começando por Karl Marx, o idealizador, e depois colocado em funcionamento na União Soviética, e dali então foi se espalhando para outros países, Coreia do Norte, Cuba, China. A verdade é que aonde entrou esse sistema, o país empobreceu. Aonde entrou, só produziu miséria. Aí você vai dizer, mas a China é uma potência. A China se tornou uma potência a partir do momento em que ela se tornou comunista, mas ela se abriu economicamente para o capitalismo. Ou seja, se você vai na China hoje, os princípios que eles usam são absolutamente capitalistas e não comunistas. Por isso eles enriqueceram. Porque o sistema do comunismo entrou e empobreceu absolutamente todo mundo. Um professor recentemente fez uma experiência em sala de aula. Na universidade tem um monte de cabeça de bagre que defende isso. O socialismo é a melhor coisa do mundo. O comunismo é a melhor economia do mundo. Então o professor disse, ok, então vamos fazer uma experiência aqui com vocês. Daqui para frente, as notas que eu vou dar para vocês não vai ser pelo valor individual de cada um. Nós vamos somar todas as notas, dividir pelo número de alunos e vamos dar uma média para todo mundo igual. E todo mundo, no começo, falou, boa ideia, vamos lá, vai ser bom para todo mundo vai ficar feliz, vai ser uma beleza. O que aconteceu no primeiro teste? Tinha aqueles alunos estudiosos, dedicados, que como sempre, que ele vai, se prepara e fica nervoso, e estuda e se prepara, e aí ele foi lá e estudou e tirou nota 10, Mas como sempre tem aquele vagal que não está nem aí com nada, né? E aí ele continuou no mesmo estilo de vida dele. Ele não estudou nada, mas o resultado é que no final o professor simplesmente somou todas as notas, dividiu. O resultado é que o vagabundo acabou tendo a mesma nota do que estudou muito. O que você acha que aconteceu com o cara que estudou muito na próxima prova? O que você acha que foi a reação natural dele na próxima prova? Estudar para quê? Para quê? Para ficar dando nota para os outros? Para que eu vou me matar? Então o resultado foi que o vagabundo continuou sendo mais vagabundo e o que era estudioso e produtivo começou a perder sua produção. O resultado é que em pouco tempo todos estavam tendo notas vermelhas, todos estavam agora com o risco de reprovar, e aí começa a acusação, um acusando o outro. É porque é você que é muito vagabundo, é porque você que parou de estudar, é porque você que parou, a ideia foi do maluco do professor, e o resultado é que começou a haver só conflitos, divisão e as notas caindo cada vez mais. É exatamente isso que o comunismo faz. Ele rouba da pessoa o desejo, a habilidade de trabalhar e lutar. Porque por que eu vou me matar de trabalhar, sendo que tudo que eu vou conquistar vai ser dividido com todo mundo, inclusive com aquele cara que não trabalhou. Ele rouba, em outras palavras, o poder de entrepreneur, o poder de você entrar e desenvolver, idealizar e lutar e conquistar. Ele rouba de você absolutamente este poder. Muitos apelam para Atos 2, que a Bíblia diz que da multidão dos que criam, eles vendiam tudo o que tinham e entregavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam tudo entre eles, de maneira que não havia ninguém com necessidade. E eles apontam para Atos 2 e dizem, como não? O comunismo está lá na Bíblia, está lá em Atos capítulo 2. É um enorme engano, é um absurdo. Primeiro, porque existem leis de interpretação que precisam ser seguidas. Uma das leis de interpretação é que você jamais pode pegar um único texto e transformar aquilo em doutrina. Se não tiver uma outra passagem da Bíblia que confirme aquilo jamais pode se tornar doutrina. E Atos 2 é o único lugar da Bíblia aonde aparece essa noção de comunismo. Em segundo lugar, Atos 2 trata-se de uma narrativa, não de uma prescrição. Ele está apenas narrando o que partiu naturalmente do coração dos primeiros crentes. Convém lembrar também que a ideia desses primeiros crentes era por causa de um equívoco. Eles tinham a noção de que Cristo iria voltar, de que o fim do mundo iria chegar ainda na sua geração. Eles acreditavam que Jesus iria voltar a qualquer dia,
enquanto eles ainda estivessem vivos. Então é exatamente por isso que eles não estavam nem aí com a propriedade privada. Vamos distribuir tudo mesmo, todo mundo usa, porque Jesus logo vai voltar, eu não preciso me preocupar em deixar herança, eu não preciso me preocupar com filhos e netos, porque desde que eu pregue e ensine para eles irem para o céu, está tudo resolvido. Na prática, a experiência de Atos 2 empobreceu a igreja de Jerusalém. Você encontra anos mais tarde o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, tendo que fazer levantamento de oferta entre as igrejas gregas para ajudar a sua irmã Jerusalém, porque ela estava enfrentando a maior miséria. Da onde veio essa miséria? Porque essa miséria não estava nas outras igrejas. De onde veio essa miséria? Daquela experiência. Ainda que muito bem intencionada, ainda que de todo o coração, mas não era uma imposição de Deus. Tanto é que quando Ananias e Safira resolveram enganar a Pedro, vender um terreno e trazer uma parte do dinheiro dizendo que era a totalidade, Pedro diz para Ananias, Pedro faz menção exatamente à propriedade privada. Ele diz assim: por que você mentiu ao Espírito Santo? Ora, enquanto você tinha o terreno, esse terreno não te pertencia, esse terreno não era teu. Em outras palavras, mesmo em Atos 2, aonde as pessoas estão entregando tudo para a igreja, o apóstolo está salientando o direito da propriedade privada a Ananias e Safira. Portanto, é um equívoco pensar em qualquer outro tipo de sistema econômico. Em segundo lugar, o primeiro lugar que nós falamos sobre o que esse mandamento trata é o fundamento do direito à propriedade privada. O segundo princípio que é ensinado nesse mandamento é a legitimação do progresso por meio do trabalho. O mandamento, na verdade, trata-se de um incentivo a você conquistar por meio do trabalho. O que ele está dizendo é: não roube, você não deve roubar, você não precisa roubar, basta você trabalhar, você vai ter a minha bênção. Você tem tudo o que você precisa, eu te dei a inteligência e esse mundo está cheio de recursos para que você trabalhe, cresça, progrida e colha a bênção do seu trabalho. Quando você analisa o livro de Provérbios, entre outras coisas, o livro de Provérbios é consistente em trabalhar a questão das posses e da propriedade que deve ser ganha por meio do trabalho. Vários versos de Provérbios afirmam isso, que você deve lutar, trabalhar e ganhar por meio do seu trabalho, sabedoria e inteligência. Provérbios salienta essas três coisas: lute, trabalhe, seja sábio, seja inteligente, e você vai conseguir prosperar e enriquecer. O livro de Provérbios, ao mesmo tempo, exalta o mérito de trabalhar com orgulho, satisfação e excelência. Provérbios trabalha exatamente isso, dizendo: olha, trabalha, tenha orgulho do teu trabalho, faça com excelência e faça com satisfação. Não faça isso como quem está sendo obrigado. Existem duas vacinas na Bíblia, princípios da Bíblia, que funcionam como vacinas para o pecado do roubo. Nós vemos isso em Efésios 4:28 e em outras passagens bíblicas também. Efésios 4:28. Diz assim a palavra do Senhor: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo que o contrário de furtar, ou a vacina para o furto, é o trabalho. Trabalhe. Ele diz: aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe. Então, ele está mostrando que a vacina para esse pecado, para você evitar este pecado na sua vida, é o trabalho. O trabalho é bênção, não é maldição. Tem gente que defende que o trabalho é uma maldição. Ah, não, pera aí, não vem não, pastor. Deus amaldiçoou o homem. Quando o homem pecou, daí Deus disse, como uma praga sobre o homem, Deus disse assim: agora do suor do teu rosto você vai ter que trabalhar. Então o pecado é maldição. Ou melhor, o trabalho é maldição, fruto do pecado. Na verdade, não.
Porque antes do homem pecar, a Bíblia diz claramente que Deus criou o homem e o colocou no jardim para o quê? Para ficar descansando numa rede? Não, para cuidar e lavrar a terra. Ou seja, o trabalho, a ordem de trabalho foi dado antes do homem pecar. Portanto, não tem nada a ver com maldição, não tem nada a ver com o pecado. Quando a Bíblia diz, do suor do teu rosto ganharás o teu pão, é porque antes o homem estava no seu potencial pleno, físico e espiritual. Não existia morte. Se não existia morte, não existia nenhum sintoma de cansaço, de falência, de fracasso físico. Portanto, o homem trabalhava e não se cansava. Agora, quando ele peca, imediatamente ele começa a sentir os sintomas da morte. Porque agora, ao trabalhar, ele começa a suar. Ao trabalhar agora um período, ele começa a se cansar e ele percebe que agora as suas energias se esgotam. E ele precisa agora descansar e recompor as energias. É disso que trata, na verdade, aquele verso que diz, agora do suor do teu rosto você irá comer do teu pão. Porque antes o homem não precisava suar. Ele trabalhava, mas ele não sentia os sintomas do cansaço. O trabalho é uma bênção de Deus. 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. Paulo diz assim, nós lhes ordenamos isso, portanto é uma ordem bíblica, assim como os 10 mandamentos. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. É uma ordem bíblica. Não quer trabalhar, também não coma. Se você não quer respeitar o direito e o dever do trabalho, então você também não pode exigir o dever e o direito de não comer. É exatamente versos como esses que condenam totalmente a noção do socialismo, do comunismo. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Em outras palavras, até o pão que você come tem que ser teu, tem que te pertencer, porque tem que ser fruto do teu trabalho. Você foi lá, conquistou e agora você tem direito àquele pão. Na Bíblia nós temos a Bíblia apresentando Jesus como, antes dele vir ao mundo, as profecias do Antigo Testamento apresentavam Jesus como um homem de dores, um trabalhador que trabalhava duro. Era um homem calejado, experiente. Do seu ministério de 33 anos, 3 anos foram voltados para o ministério. 30 anos foi trabalhando como carpinteiro, trabalho duro, pesado. E Jesus era um trabalhador legítimo. Algumas vezes, eu confesso que algumas vezes que eu estive trabalhando, especialmente quando eu trabalhava com piscina, que eu entrava naqueles quintais, daquelas mansões magníficas, eu me lembro que eu sentia uma certa depressão, mas, poxa vida, como é que alguém pode ser tão rico, né, e outros ter tão pouco? E eu pensava naquilo, nossa, que miserável que eu sou, trabalhador, aqui um peão, eu sou um peão. Mas aí na hora eu me lembrava que Jesus foi um peão. Jesus foi um carpinteiro. Jesus também era aquele que chegava em casa com a roupa toda empoeirada, com o rosto todo coberto de suor. Jesus também tinha calos nas mãos, chegava sujo. Eu acho que Jesus, ao entrar em casa, ele chegava como o meu pai. Quando meu pai entrava em casa, ele cheirava cola e cheirava madeira. Era o cheiro do meu pai, porque trabalhava o dia inteiro com aquilo. E o cheiro impregnava nas suas roupas. Jesus era a mesma coisa. Jesus era um trabalhador. Portanto, o trabalho é uma bênção. O trabalho não tem nada a ver com o pecado, irmãos. Colossenses 3:23 diz assim: em todo o trabalho que você fizer, faça o melhor que você pode. Trabalhe como se o seu patrão fosse Deus, não qualquer patrão humano. Trabalhe para Deus e faça o teu melhor, é a recomendação bíblica. No Salmo 90, versículo 17, a Bíblia diz assim: esteja sobre nós a bondade do nosso Senhor soberano, consolida para nós o trabalho de nossas mãos.
Sim, ó Deus, nos estabeleça o sucesso do nosso trabalho. Então é legítimo você trabalhar e depois você orar: Senhor, consolida o trabalho das minhas mãos. Senhor, prospere o trabalho das minhas mãos. Me dá sucesso naquilo que eu empreendo, naquilo que eu trabalho. Provérbios 12:11 diz: aqueles que trabalham na sua terra terão abundância de alimento, mas aquele que corre atrás de fantasias não tem bom senso. Tem aquele que só fica sonhando, né? Ah, um dia eu vou conseguir abrir a minha empresa assim. Ah, um dia eu vou conseguir ganhar na loto. Ah, um dia, só fica sonhando. Enquanto isso, o trabalhador do lado só vai trabalhando. É a velha história da lebre e da tartaruga. Você pode não ter a inteligência e a rapidez da lebre. Pode ser uma tartaruga, lerda, devagar. Mas o trabalho a longo prazo vai te produzir muito mais do que toda a inteligência, esperteza e dons que a lebre tem, mas que na verdade ficou só no sonho, ficou só esperando e sonhando com dias melhores. Enquanto isso, o trabalhador foi arregaçando suas mangas todo dia e Deus foi abençoando. Provérbios 13:4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Olha que bênção. O preguiçoso deseja, mas nada consegue. Ah, queria ter isso. Ah, queria uma casa melhor. Nunca vai conseguir, porque é preguiçoso. Mas o diligente, aquele que trabalha, que levanta todo dia e vai para a obra, são amplamente satisfeitos, a Bíblia diz. Vai conquistar, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Vai conquistar e vai prosperar. Provérbios 14:23 diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o que só fala ficará pobre. Então vai com fé, vai com coragem, porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Trabalhe, seja sábio, e Deus vai trazer a prosperidade para a sua vida. A primeira vacina, portanto, contra o pecado do roubo é o trabalho. Eu vou conquistar não tirando dos outros, eu mesmo vou conquistar o que é meu. A segunda vacina, nós vemos ali também em Efésios, é a vacina do dar, porque Paulo diz assim: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ou seja, quando você vai à luta e trabalha, você também deve manter o princípio de querer retribuir, querer dar, querer dividir, e aí sim, Deus vai te prosperar muito mais, porque você está com o princípio de ajudar ao necessitado. Então, o dar, o ato de abrir mão da sua riqueza para ajudar, ou de parte da sua riqueza, para ajudar alguém, é uma maneira de você substituir a noção de querer ter, que é isso que leva ao bandido. O bandido, ele quer ter. Aliás, eu aprendi um princípio esses dias, que um policial especialista em lidar com roubos, ele estava dizendo, contando alguns segredos, e ele disse o seguinte, usando principalmente o exemplo do Brasil, né, onde você não pode andar com o celular assim abertamente, que você corre o risco de ficar sem o celular. Ele dizendo: não deixe os teus objetos à vista. Ele fala, porque aquilo que o ladrão não vê, ele não cobiça. Olha só. É a ideia de você ter o seu carro e fechou o carro, mas deixou a bolsa ali, deixou a carteira ali visível. Se não fosse por isso, provavelmente o ladrão não iria quebrar o vidro, não iria passar reto. Mas quando ele viu, aí despertou a cobiça dele. E então ele vai lá e tenta. Então, da mesma maneira, nós precisamos eliminar esse senso que existe no ladrão de querer possuir, de querer ter. E uma das maneiras que nós podemos eliminar isso é, ao invés de eu querer, é eu entregar. Eu prefiro dar do que simplesmente reter. Este é um princípio bíblico. Na verdade, quando nós olhamos na palavra de Deus, a ambição, a prosperidade e a riqueza não é pecado. Vou repetir, à luz da Bíblia, a ambição, prosperidade e riqueza não são pecados. Eles são, na verdade, fatores que te motivam a crescer. Você vai lutar para prosperar e não se contentar só com o que você tem e desejar
permanecer do jeito que você está, não. Você vai trabalhar sempre para alcançar algo melhor. E isso vai gerar a prosperidade. Essa ambição, ela é necessária. E a riqueza é o resultado dessa ambição. Na verdade, a ambição, a prosperidade e a riqueza, elas só passam a ser pecado quando ela vem de um coração ganancioso, que não é acompanhado com o ato de doar. Ou seja, ele tem ambição, ele quer trabalhar, ele quer economizar, ele quer prosperar, mas ele quer só para ele. Ele não pensa em ninguém mais. Então aí se torna um pecado. Porque aí a ambição é sinônimo, na verdade, de ganância. Você está querendo simplesmente venha a mim o meu reino. Não interessa incluir mais ninguém nisso. Mas a riqueza, na verdade, em si, não é um pecado. Muita gente entende isso muito errado e por muitos séculos, especialmente na Igreja Católica, foi ensinado errado, de que para ser cristão você teria que ser pobre, de que para ser santo você teria que ser miserável. E isto não é verdade, nunca foi. É só olhar para a Bíblia e você vai ver que isso não é verdade. Na verdade, a proibição contra o roubo, ela assume que a economia e a riqueza é positiva. Por isso ela proíbe de que você tome a riqueza de alguém. Por isso a Bíblia proíbe de que você se aproprie. A pessoa tem o direito de juntar e de enriquecer. Então, se isso fosse pecado, não haveria proibição do roubo. Muitos entendem erradamente de que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, meu irmão. Leia lá atentamente o que Paulo diz a Timóteo. Em lugar nenhum a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Não é pecado ser rico, como alguns pensam, por conta da parábola do camelo e passando pelo fundo da agulha, onde Jesus disse, é mais fácil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, na verdade, um dos evangelhos, ele explica o que Jesus estava dizendo, e num dos evangelhos, Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico que confia na sua riqueza entrar no reino dos céus. Então, o problema não é a riqueza, mas é a confiança na riqueza. Ao invés de confiar em Deus, eu transfiro a minha fé para a minha riqueza, e aí sim eu estou pecando, porque aí eu estou me tornando maldito, de acordo com o livro de Jeremias. Maldito o homem que confia em si próprio, ou que confia no homem e faz da sua carne o seu braço. Mas não existe nenhum pecado na riqueza. A grande parte dos homens da Bíblia foram muito ricos, não foi pouco rico, não. Jó era um homem riquíssimo. Davi, Abraão, Jacó, Isaac foram homens riquíssimos. Salomão foi um homem riquíssimo e eram homens de Deus. A riqueza jamais foi empecilho para que esses homens temessem, servissem a Deus com humildade. Na verdade, às vezes você tem um favelado que é muito mais orgulhoso do que um milionário. Porque o orgulho e a humildade independe do seu status econômico. Você pode, na verdade, ser um bilionário e ser um homem humilde, ser um homem temente a Deus. Portanto, a riqueza é uma bênção. O livro de Deuteronômio diz que Deus é que dá a bênção para que você enriqueça. Portanto, a riqueza, ela é uma bênção, ela não é uma maldição. Quando ela é juntada no temor de Deus e pelo esforço do trabalho. Segundo aos Coríntios 9:9, a Bíblia fala sobre o repartir, dizendo assim, como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. A ideia é justamente essa. Deus quer que você prospere. Deus quer que você trabalhe, Deus vai te abençoar para você prosperar e acumular riquezas, porque aí você será um semeador, você terá com que ajudar outras pessoas em suas necessidades, e a Bíblia diz então que você será eternamente reconhecido. Em Lucas 19:8, Zaqueu entendeu imediatamente isso quando se converteu, porque a Bíblia diz ali que Zaqueu, levantando-se, disse a Jesus, Senhor, eu vou dar
a metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, ele entendeu para que eu preciso de toda essa riqueza. Automaticamente, ao ser livre da ganância, ao receber a direção de Deus, ele entendeu o valor da verdadeira riqueza. Ele já era muito rico. Mesmo doando metade, ele continuaria rico, mas ele entendeu que ele tinha suficiente para poder ainda ajudar muitas outras pessoas. E ainda disse, e em caso de ter defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Agora nós vamos para os tipos de furtos, porque quando a Bíblia fala de não roubarás, ela está abrangendo, na verdade, todo tipo de furto. Nós dissemos que em algumas culturas, lamentavelmente, o furto, às vezes, ele é até justificado. Então, na ideia de que malandro é malandro, mané é mané, a pessoa aprende a se apropriar de coisas que não lhe pertencem, porque alguém vacilou, porque alguém se descuidou, e aquilo, então, já não é considerado roubo, é considerado esperteza. Então, por exemplo, se você está no caixa do Publix, e a pessoa ali, o caixa te devolveu mais dinheiro no troco, se enganou e te devolveu mais dinheiro, e você na hora percebe aquilo e coloca no seu bolso, você se tornou um ladrão. Você não se tornou malandro, esperto. Aos olhos de Deus, você roubou. A partir do momento em que você se apropriou daquilo que não é seu, você roubou. Você está olhando uma pessoa na sua frente, a pessoa vai colocar a carteira ou o dinheiro no bolso, você a vê derrubar, e você vê o dinheiro no chão e você diz, achado não é roubado, você se tornou ladrão. Se você achou realmente né, num lugar onde não tem como saber quem é o dono, bom, aí sim, achado não é roubado. Mas quando você usa isso para prevalecer e tornar o crime justificável, na verdade você se tornou um ladrão. O 8º mandamento reconhece o direito da propriedade privada e torna crime qualquer tentativa, seja por meio de violência ou fraude, de tomarmos aquilo que não nos pertence. A Bíblia defende até o direito dos animais ao trabalho. Você sabia disso? Em Deuteronômio 25:4, Deus disse assim, não amarre a boca do boi que está debulhando o trigo. Para debulhar o trigo, você levava o boi até um moinho, e então você prendia o eixo do moinho no pescoço do boi, e ele ficava então andando ao redor do moinho, movendo aquela pedra pesadíssima, e ela ia moendo ali os grãos. Ora, com tanto grão e tanto cereal por lá, era comum o boi estava andando e dava uma baixadinha, e dava uma virada para o lado e pegava um pouco, mastigava um pouco, comia um pouco. E tinha os donos de animais tão miseráveis que ele amarrava a boca do boi para que o boi não ficasse comendo. E Deus, preste atenção, Deus colocou uma lei na Bíblia proibindo que você amarrasse a boca do boi, porque dizendo ele tem o direito de comer do seu trabalho. Aí Paulo usa isso lá em Coríntios, defendendo, dizendo o seguinte, porque está escrito na lei de Moisés, não amarre o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não, na verdade a preocupação de Deus é conosco, porque sim, isso foi escrito em nosso favor, porque está escrito, o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Então, em outras palavras, Deus está defendendo o direito do trabalhador. Com isso em mente, significa que tudo aquilo que atinja diretamente o direito do trabalhador, o direito ao seu salário, se torna roubo. E a Bíblia fala claramente sobre isso. Por exemplo, a retenção do salário. O camarada trabalhou e fez um acordo, eu vou trabalhar hoje, você no final do dia me entrega o salário, ou eu vou trabalhar essa semana, no final da semana você me entrega o salário. Foi esse o acordo? A Bíblia diz em Deuteronômio 24:15 que Deus estabelece um mandamento sobre isso. Diz assim, pague-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Ou seja, o ato de reter o salário, atrasar o salário, não significa não pagar, mas atrasar o salário quando você tem o dinheiro para pagar. A Bíblia diz que isso é roubo. De fato, em Tiago, capítulo 5,
Portanto, tanto no Velho como no Novo Testamento, a Bíblia enfatiza isso, dizendo: vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ah, mas foi só um atraso. Mas espera aí, se foi um atraso com você tendo o dinheiro para pagar, significa que você reteve o salário para adquirir algum benefício para você. Quem sabe você tinha alguma conta para pagar, quem sabe você tinha algum investimento onde você estava esperando um retorno, e só que você fez isso segurando o salário do trabalhador. Então, na verdade, você investiu, na verdade, você comprou com um dinheiro que não era seu. E aí você entrou num pecado que é condenado na Bíblia e que nos inclui no 8º mandamento. A não ser no caso onde o patrão, ele está trabalhando, contratou alguém para o ajudar, e ele próprio não recebeu para poder pagar os seus trabalhadores. Caso contrário, se ele tem o dinheiro e ele retém e atrasa o pagamento, ele está se apropriando de um dinheiro que não é dele, ainda que por alguns dias, ainda que por um período de tempo. Mas nós sabemos que as contas não param. Quando você retém o salário do trabalhador, você automaticamente força ele a atrasar o pagamento dos seus bills. Quando você atrasa o pagamento dos seus bills, o que acontece? Você paga FIIs, você paga juros. Em outras palavras, quando você chegar a receber o seu salário, aquele seu salário agora vale menos do que era por conta da retenção que causou uma bola de neve. Nós descobrimos a abrangência de não furtarás quando nós vamos para outros textos bíblicos que tratam do furto, como, por exemplo, Levítico 19, 11 a 13. Portanto, roubar não é simplesmente você ver um objeto e tomar para si, mas, na verdade, é toda forma de coerção, toda forma de fraude, todo uso indevido de todas as formas de engano e prejuízo sobre o direito de propriedade de alguém. Então, em Levítico 19, 11 a 13, nós vemos uma repetição do 8º mandamento, porém ele amplia, dizendo assim: não furtem, não mintam. Ou seja, a mentira que te leve a ter um lucro é roubo. Não enganem uns aos outros. Enganar as pessoas para que com isso você tenha um ganho é roubo. Não jure falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Então Deus dizendo da pessoa que ela faz um compromisso, às vezes até faz um juramento, usa o nome de Deus, mas na verdade com a intenção de fraudar alguém. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Então, a Bíblia está abrindo um leque, mostrando que não roubarás inclui várias outras atitudes, onde nós muitas vezes não nos vemos na condição de alguém que é capaz de assaltar um carro, entrar numa casa e roubar uma casa, mas na verdade, muitos de nós, de algumas maneiras, acabamos pecando no pecado prescrito neste 8º mandamento. A ganância das financiadoras, por exemplo, ela é um crime contra este mandamento. Você já ouviu falar da armadilha do pagamento mínimo? Já ouviu falar? A armadilha do pagamento mínimo. Quando você recebe o seu extrato do seu cartão de crédito, ali vem uma sugestão descarada, aonde o banco sugere que você pode pagar quanto você quiser, mas eles dão uma sugestão do pagamento mínimo que você pode fazer. Com aquilo, eles estão te induzindo a você pagar só aquela quantia. Por que eles fazem isso? Porque se você, por exemplo, deve 5 mil num cartão de crédito, o juro que está sendo cobrado mensal é de cerca de 3%. Isso aqui, no Brasil, é de perder a noção. 3%. 3% significa $150 de juro que você paga, só de juro, por mês. Com isso, significa que você vai levar
14 anos para pagar $5.000. E no final, você terá pago $3.400 só de juro. É por isso que você vive recebendo carta dizendo: parabéns, você é um felizardo, você foi contemplado com um limite de crédito maravilhoso, você já está pré-aprovado. Por que eles fazem isso? Porque eles querem te colocar na prisão dos juros para que você fique devendo e devendo e devendo e nunca pare. A Bíblia proíbe para o indivíduo que ele empreste com usura, especialmente o cristão. A Bíblia diz no Salmo 15:5 que o servo de Deus não empresta seu dinheiro a juros. Se ele tiver que emprestar, ele não vai lucrar, porque se alguém está precisando de dinheiro emprestado, é alguém que não tem dinheiro sobrando. Quem é que precisa de dinheiro emprestado? É o necessitado. Então, se ele foi a você para pedir um dinheiro emprestado, empreste sem juro. Você não é uma financiadora, você não é um banco. Bancos vivem disso, você não. Você conta com a bênção do Senhor. Portanto, a Bíblia nos proíbe a ganância. Crente, em outras palavras, jamais pode se tornar um agiota. Empréstimo sem pagamento ou empréstimo sem devolução é roubo. Empresta a tua furadeira aqui, né, e fica 5 anos com a furadeira, nunca devolve. O que é isso? Você se apropriou de algo que não é seu. É roubo. Ou então a pessoa que: ô irmão, me empresta vintão aí, essa semana te pago. E passa a semana, cruza com o irmão, vê o irmão, chama até de, cumprimenta até com a paz do Senhor, mas devolver o pagamento que falou que ia pagar. Então dissesse: irmão, você pode me ajudar com $20? Você pode me ajudar? Mas não, ele pediu como um empréstimo, mas já sabia que não ia pagar, o miserável. Já sabia que não ia pagar. Então o que ele fez? Roubou vintão. Roubou cinquentão. Já imaginou se ir para o inferno por causa de vintão? Que desgraça. Vai ser burro assim lá no inferno. Não faça isso. Emprestou, devolva. Emprestou, pague. A Bíblia diz no Salmo 37:21, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Está tudo na Bíblia. Se você empresta e não devolve, você é um ímpio. Você não é um cristão. Você está roubando. A receptação é roubo. Quando o camarada: não, eu mesmo nunca roubei, mas você vai lá e compra produto que você sabe que foi roubado. Você vai lá na feira e encontra o produto que você está vendo sendo vendido 10 vezes mais barato, você acha que é o quê? Não, é uma pechincha. Não é pechincha, é roubo. A Bíblia diz em Provérbios 29:24 que você está sendo cúmplice do ladrão quando você faz a receptação. Negócios fraudulentos, que a Bíblia chama em 1 Timóteo 3:8 de lucros desonestos, são roubo. Existe a velha história de problema de mulheres e mecânicos, né? Mulheres e mecânicos geralmente não se dão bem. Não é verdade? O que acontece quando a mulher vai no mecânico? Ela sabe que o mecânico vai se aproveitar. Ele vai inventar um monte de coisa que a mulher não tem a mínima ideia do que é. E vai falar: nossa, seu carro está aqui com um problema na rebimbela da parafuseta. E ela fala: really? E o que vai acontecer? Seu carro pode explodir. E ela: ai meu Deus! Né? E ela fala: só tem que trocar agora, né? E nem precisa de nada, não precisa de nada disso. É fraude, é mentira. Provérbios 11:1 diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Até hoje permanece isso, de você alterar o peso da balança, né? Para a pessoa que vai lá querer comprar 1 quilo de carne, na verdade está levando 900 gramas e acha que está pagando normal porque o peso da balança foi alterado. Ou seja, o negócio fraudulento, quando aquilo que você ganha é com base em trapacear, não entregar aquilo que você prometeu que ia entregar, não oferecer no total, no valor que você falou que ia entregar, é roubo. Amós 8:4-6 diz assim: ouçam vocês que pisam os pobres e se aproveitam dos necessitados da terra, dizendo: quando é que acabará a lua nova para que possamos vender o cereal? E quando é que terminará o sábado para poder comercializar o trigo? Diminuindo a medida e aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre
com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com trigo. Você sabia que no café que você compra, no pacote de café que você compra, ali uma grande porcentagem daquilo ali é palha? Que na verdade você está tomando uma pequena porcentagem de café, ali tem cevada, palha e outras coisas misturadas e trituradas junto para fazer volume. É a mesma proibição que a Bíblia traz no livro de Amós e que constitui roubo. E finalmente existe um roubo que a Bíblia afirma categoricamente em Malaquias capítulo 3, verso 9 a 12, que é roubar a Deus. Pode um homem roubar a Deus? Conseguirá o homem roubar o próprio Deus? E Deus diz, contudo vocês estão me roubando. Então nós perguntamos, como? Como que eu estou roubando a Deus? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Como consequência, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação inteira está me roubando. Tragam o dízimo tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E ponham-me então à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as tuas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Existe muita gente que você vai encontrar defendendo e dizendo que isso aqui não vale mais, que isso aqui era só para Israel, que isso aqui era lei, mas preste atenção. Quando Deus fala isso no livro de Malaquias, Deus não apela para a lei, Deus apela para o princípio. Porque Ele não está dizendo, vocês estão desobedecendo a minha lei, quebrando a minha lei, não trazendo seus dízimos. Não, Deus não está fazendo uma alusão à quebra da lei, Ele está fazendo uma alusão à quebra do princípio. E qual é o princípio? De que tudo pertence a Deus. A terra e a sua plenitude, e que o Deus a quem tudo pertence, Ele exige que nós estejamos tributando a Ele como forma de dependência, como forma de louvor e adoração, uma parte daquilo que Deus nos dá. A Bíblia estipula isso como algo obrigatório, que é 10% daquilo que nós ganhamos, e algo que é voluntário, que são as suas ofertas. Aqui que está a questão. Se Malaquias 3, 9 a 12 fosse algo que estivesse preso somente à lei, Deus não estaria incluindo a oferta. Deus estaria falando somente dos dízimos. Mas Deus está dizendo que, na verdade, nós roubamos a Deus quando nós não entregamos os dízimos e as ofertas. Portanto, Deus não está falando de lei. E mesmo que estivesse falando de lei, a ideia de que o dízimo ele só vale para a lei judaica, é um enorme engano, porque na verdade o dízimo ele é estabelecido antes da lei. A Bíblia diz que Abraão, portanto muito tempo antes de Moisés, ele entregou os seus dízimos a Melquisedeque, o sacerdote. Portanto o dízimo já existia muito anterior à lei, e nós temos no livro de Hebreus e nos evangelhos a continuidade da obrigatoriedade dos dízimos. Porque quando Jesus fala das pessoas que entregam seus dízimos até da hortelã e do cominho, ou seja, até das coisas menos valiosas, Jesus não está criticando o dízimo, porque ele diz assim, vocês devem fazer estas coisas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que vocês devem entregar o dízimo até das mínimas coisas. Porém, o que Jesus censura é a falta de justiça deles ao entregarem apenas dízimos e ofertas, mas não viverem uma vida de acordo com a vontade de Deus. Portanto, à luz das Escrituras, não resta dúvida que continua sendo válido o princípio de que quando nós retemos a devolução de nossos dízimos e ofertas ao Senhor, nós estamos roubando a Deus. Porque roubar também é reter. Alguém pode dizer, mas como eu estou roubando? Você está roubando quando eu te dei $100 e disse, olha, eu tenho algumas casas aqui que são minhas, que você pode limpar, eu vou te contratar para você limpar a casa, e você vai.
mas você vai me pagar 20%. Daquilo que você ganhar, 20% é meu, porque a casa é minha. Eu estou te dando a oportunidade de você ganhar dinheiro limpando essa casa. Aí você vai lá e limpa e recebe o salário, você recebe o cheque, a pessoa paga para você. Você vai lá, saca o dinheiro e guarda o dinheiro e não me dá a minha parte. Realmente você não enfiou a mão no meu bolso e não me roubou, mas você me roubou de outra maneira. Como? Não me devolvendo o que era o meu direito. E é exatamente assim que se aplica o dízimo. Nós estamos roubando a Deus porque Deus nos entregou 100%, mas Ele exige que nós devolvamos 10% e mais as nossas ofertas voluntárias.